Olá pessoal, o meu nome é Luiz Vicente e começa agora o módulo 4 do curso de capacitação de prepostos da PEPRO. O tema de hoje é tipos de audiência. Vamos começar estudando os tipos de audiência que existem no direito do trabalho. O processo trabalhista admite 3 modalidades de audiência: inicial, AIJ e UNA. Esses tipos de audiência vão variar de acordo com o rito do processo do trabalho. E o rito do processo do trabalho varia de acordo com o valor da causa atribuído pelo reclamante. Nas causas em que o valor supera 40 salários mínimos, nós temos previstos 2 tipos de audiência. O primeiro deles é a audiência inicial. A audiência inicial está prevista no processo de trabalho como uma tentativa de as partes chegarem a um acordo, tão logo o processo é iniciado. A presença do preposto nessa audiência é indispensável, porque se o preposto não comparecer, o que vai acontecer é uma consequência jurídica chamada confissão e revelia. Nessa audiência, é importante que o preposto que vá também tenha conhecimento dos fatos, porque em que pese o objetivo inicial dessa audiência ser uma tentativa de acordo entre as partes, muitas vezes os juízes tentam ouvir as partes para ver a possibilidade de se conseguir um acordo. E se o preposto não tem conhecimento dos fatos, aquilo que ele não consegue responder pode ser interpretado como confissão, o que causa, obviamente, prejuízo para a empresa ou para a organização. O segundo tipo de audiência previsto no rito sumário do processo de trabalho, ou seja, naquelas cujas causas ultrapassam 40 salários mínimos, é a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência é importantíssima. É muito importante que o preposto vá devidamente preparado. E nós vamos ainda nesse curso falar sobre a preparação do preposto. Falar sobre como o preposto deve se vestir, como o preposto deve se manifestar. É muito importante que o preposto tenha total conhecimento dos fatos na audiência de instrução e julgamento. O preposto ele pode inclusive auxiliar o advogado a fazer perguntas para as testemunhas. Em hipótese alguma, o preposto deve dizer que não conhece um fato relacionado à empresa ou organização, porque isso pode ser interpretado como confissão, o que vai prejudicar aquela empresa naquela audiência. Mas com relação à preparação do preposto, não se preocupe. A PEPRO vai oferecer todo o subsídio e a capacitação específica para que o preposto chegue na audiência, conhecendo todos os fatos, sabendo se manifestar e exercendo seu papel de preposto com muita firmeza e tranquilidade em juízo. Nas ações cujo valor das causas não supera 40 salários mínimos, o processo trabalhista prevê uma forma de audiência chamada de audiência una, pois nessa única oportunidade o juiz tentará um acordo no início da audiência e, não conseguindo, passará para a fase chamada de instrução e julgamento, colhendo provas, ouvindo testemunhas, ouvindo as partes, inclusive o preposto que vai representar a empresa. Vamos falar agora das audiências cíveis, que são basicamente 2 no processo civil: a audiência de tentativa de conciliação e a audiência de instrução e julgamento. A exemplo do que acontece na audiência inicial, a audiência de tentativa de conciliação do processo civil tem o objetivo de tentar finalizar o processo com uma conversa entre as partes. Nenhum tipo de prova será produzido, a defesa não terá sido apresentada. Com base no relato do autor, as partes são convidadas a comparecerem à audiência para conversar sobre aquele problema e verificar a possibilidade de fazer um acordo. Atenção! Se o preposto não comparecer à audiência, haverá a pena de revelia, que é a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. E isso, obviamente, será muito prejudicial para a empresa ou organização. Tanto nos processos trabalhistas quanto nos processos cíveis, a política da PEPRO é de revelia zero. Em nenhuma hipótese vamos permitir que o preposto deixe de comparecer à audiência. Geralmente, as audiências de conciliação são presididas por conciliadores. Vamos falar agora sobre a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, a exemplo do que acontece no processo do trabalho, é aquela em que são produzidas as provas e o processo será julgado. Quem preside a audiência de instrução e julgamento é o juiz. Nós da PEPRO queremos te deixar absolutamente tranquilo em relação à figura do juiz na audiência de instrução e julgamento. É bem verdade que existem vários tipos de juízes. Alguns juízes são um pouco mais severos, outros juízes são um pouco mais tranquilos.
mas a figura do juiz tem que ser vista pelo preposto como alguém que está conduzindo o processo. E o preposto está lá para auxiliar o juiz nessa busca pela verdade, a busca pela verdade daquilo que ele quer provar, daquilo que ele quer alegar em favor da empresa que ele representa. Mais uma vez a gente destaca que a figura do preposto ela é indispensável. Em todos esses tipos de audiência que eu acabei de explicar para vocês, se a empresa comparece sem o advogado, não haverá prejuízo processual para a empresa. Entretanto, se o preposto não comparecer, tanto no processo do trabalho quanto no processo civil, os prejuízos serão os mais diversos e mensuráveis para a empresa. Portanto, a gente destaca a figura do preposto como alguém imprescindível para a continuidade do processo e nós, da PPRO, estamos prontos para capacitar você para essa atividade. Fique ligado no nosso curso. No próximo módulo, iniciaremos uma sequência de vídeos em que falaremos sobre a preparação do preposto para a audiência. Até lá!